Para confrontar o coração de Simão, o Senhor Jesus, então, ele propõe uma parábola. E ele termina nesse lugar, e a partir do verso 41, depois da pergunta de Simão, Jesus diz o seguinte: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Jesus pergunta para o religioso, Jesus está perguntando para Simão. Simão, fala para mim. Denário aqui era um pagamento normal ou regular de um dia de trabalho. Então, para a gente tentar exemplificar o montante da dívida, alguém tinha 500 diárias de trabalho e outro tinha 50 diárias de trabalho. Bota quanto é a sua diária, tenta pensar na tua realidade. O que é mais fácil pagar? 50, claro. E aí Jesus então pergunta para ele, quem vai amar mais? Porque os dois receberam perdão. Um recebeu perdão de 500 dias de trabalho, o outro recebeu perdão de 50 dias, ou do valor equivalente a 50 dias de trabalho. Quem vai amar mais? Simão olha para Cristo, verso 43, e diz, Senhor, eu acho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Jesus responde para ele, você julgou bem. Você fez bem, Simão. E aí agora Jesus, para aplicar a parábola, ele disse, deixa eu te falar, essa parábola é sobre essa situação aqui. Essa parábola não é uma ideia longe da tua realidade. Essa parábola é sobre essa pecadora. E essa parábola é sobre você, Simão. Porque eu cheguei aqui, você sequer lavou os meus pés, e essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, sequer você me deu um beijo, um ósculo. Essa mulher não cessa, não para de beijar os meus pés. Eu entrei aqui, você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher com esse óleo, com esse perfume, ela não para de ungir os meus pés. Em outras palavras, ele está dizendo, não é porque um podia pagar o pecado e o outro não. Ele está dizendo, nenhum de nós, nem eu, nem você, podemos pagar a dívida de pecado que nós temos. A questão não é se eu peco muito ou peco pouco, a questão é se eu tenho consciência da multidão dos meus pecados. Não era que Simão pecava pouco, é que Simão tinha pouca consciência dos seus pecados. Ele se achava mais merecedor. E deixa eu falar a verdade, aqui entre nós, começando desse púlpito, para aí todos nós começamos a avaliar, muitas vezes, o pecado do outro. Mas o fulano é pior, mas o fulano não está santificação, mas o fulano isso. Vamos olhar para a nossa vida e enxergar o que nós temos feito diante do Senhor, e a multidão de pecados que Ele nos resgatou, e a forma como devemos amar Ele, em resposta a esse perdão que recebemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando esse credor assume a dívida, ele perdoa ambos, ele está dizendo, eu que pago, eu assumi a bronca. Quem pagou a dívida por nós foi o credor. Deus era o credor. Nós que estávamos em dívida para com Ele. Ele mesmo providenciou o pagamento dos meus e dos seus pecados, mandou o seu Filho Jesus, para que agora esse lugar, a cédula de dívida que nos era contrária, fosse anulada. É o tetelestai, é quando Cristo lá da cruz, com os braços abertos, ele brada, tetelestai, ou seja, foi traduzido, está consumado. Isso era uma expressão não divina, mas era uma expressão regular, comercial, da vida civil do povo. E dentre uma das aplicações do tetelestai era a cédula de dívida. Quando alguém devia alguma coisa para o outro, e quando pagava, quando quitava aquela dívida, o credor escrevia, tetelestai, está pago, está consumado, não tem mais débito aqui. Foi isso que o Senhor Jesus fez na minha e na sua vida. Quem muito foi perdoado, muito ama. Portanto, de volta, temos que analisar o nosso coração. Simão não tinha um problema de vista aqui, que ele não viu os pés sujos de Jesus, não viu o rosto cansado, ele tinha um problema de coração. Não nos faltam olhos para ver Jesus, falta um coração para se render a Ele.